Olá a todos, meu nome é Laio. Hoje eu e meu grupo viemos apresentar para vocês o trabalho sobre a empresa Petrobras. Bom, a Petrobras é uma empresa estatal brasileira que atua principalmente na exploração e produção de petróleo e seus derivados e de gás natural. Um dos marcos da história do petróleo no Brasil foi a descoberta da camada do pré-sal entre os litorais Santa Catarina e Espírito Santo, o que ampliou rapidamente a produção da Petrobras e colocou a empresa em posição de destaque no cenário internacional. Além das contribuições para o setor tecnológico petroquímico, a Petrobras é uma grande atratora de investimentos estrangeiros e geradora de empregos. Afinal, o que é a Petrobras? A Petrobras é uma empresa petrolífera brasileira. Ela se dedica à exploração, produção, refino, transporte e comercialização de petróleo e seus derivados, além do gás natural. A empresa está presente também no setor energético, atuando na geração de energia termoelétrica e por meio de fontes renováveis, bem como no segmento gás químico e de biocombustíveis. Além disso, a Petrobras atua no setor de pesquisa e no desenvolvimento tecnológico, voltado sobretudo para a exploração petrolífera. Nesse sentido, a empresa se destaca internacionalmente na exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Hoje a empresa é líder mundial em tecnologia para exploração e produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Agora eu vou deixar o pessoal falar um pouquinho mais sobre a empresa para vocês. Olá pessoal, aqui quem está falando é o Marcos Paulo e eu venho levantar um assunto aqui para vocês sobre a exploração de petróleo e gás natural na Petrobras. De acordo com o próprio site da Petrobras, eles buscam sempre aumentar as reservas e desenvolver a produção para garantir a crescente demanda de energia. No site do governo, explica como funciona o processo de exploração e produção do petróleo e do gás natural aqui do Brasil. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a exploração, que também pode ser feita por empresas estatais ou privadas e através também de licitações públicas. Os estudos realizados pelas empresas nas áreas rematadas servem para identificar possíveis reservatórios de petróleo ou gás natural. Caso os encontre, a empresa poderá, a seu critério, devolver a área à ANP, Agência Nacional do Petróleo, que poderá voltar a licitá-la futuramente. Caso encontre a empresa, deverá realizar uma avaliação se considerável a descoberta comercial ou não. Em caso afirmativo, faz uma declaração de comercialidade e apresenta um plano de desenvolvimento à ANP. Em caso negativo, a empresa poderá optar por continuar explorando a área dentro do prazo previsto no edital, ou devolvê-la totalmente ou parcialmente à Agência Nacional do Petróleo, observando o cumprimento dos investimentos mínimos obrigatórios previstos no contrato. Após aprovado o plano de desenvolvimento, a área delimitada pela empresa torna-se um campo produtor e o contrato entra na fase de produção, que é dividida em duas etapas. A primeira é o desenvolvimento da produção, na qual as empresas preparam a infraestrutura necessária para que o campo possa produzir. Por fim, a etapa de produção propriamente dita, na qual as operadoras de fato produzem petróleo ou gás natural, é a etapa mais longa de todo o ciclo de vida de um campo de petróleo, podendo se estender por décadas a depender da capacidade produtiva do campo. Uma notícia que saiu no mês 8 de 2020, citada no site da Agência Brasil, diz que a Petrobras quer investir 46 bilhões de dólares em exploração e produção até 2025. Nos próximos 5 anos, essa prevista entrada em operação de 13 novos sistemas de produção, sendo todos alocados em projetos em águas profundas e ultraprofundas. Para 2021, estima-se uma variação da produção de 4% para mais ou para menos em relação a 2020. Para esse cálculo, estão sendo consideradas as vendas de ativos deste ano e os impactos associados à Covid-19. A Petrobras informou ainda que se compromete a reduzir as emissões de gás carbono por meio de medidas como reinjeção de dióxido de carbono nos reservatórios petrolíferos, ganhos de eficiência energética nas refinarias e redução da queima de gás natural em flare, ou seja, a queima do gás associado ao óleo retirado do subsolo. Fala galera, boa noite a todos. Meu nome é Matheus e eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre a importância da Petrobras aí no Brasil.
Muitos não sabem, mas é dela a responsabilidade pela construção do maior parque de refino da América Latina. É dela também, foi responsável pela descoberta do pré-sal em 2010, muita gente não sabe, mas foi a Petrobras quem descobriu o pré-sal, e com um pouco mais de 10 anos de atividade, ela é responsável por 60% de todo o petróleo produzido no país. Então, assim, é muito grande assim, a proporção que ela toma, né? E às vezes as pessoas até perguntam o porquê a Petrobras é tão importante para a economia brasileira. Bom, a Petrobras, além da geração do grande número de empregos, por ser essa empresa gigantesca, de forma direta em suas instalações, no caso que ela gera emprego, também de forma indireta em setores produtivos, que dependem aí da empresa de alguma forma, da produção de petróleo e de combustível. Além do mais, parte dos valores gerados pela produção e exploração retornam em forma de royalties para a União, estados e municípios. Então, assim, só para a gente ter uma ideia do peso que a atuação da Petrobras possui aqui no nosso setor interno, os dados de 2014 mostram que as atividades da empresa foram as principais responsáveis pelo setor de petróleo e gás e representa aí cerca de 13% do PIB do nosso país. Além do mais, a contribuição da empresa ela se estende, ainda mais para pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos, na exploração, e na produção do setor petroquímico nacional. Então destaca aí também as tecnologias pioneiras utilizadas para a exploração do petróleo em grandes profundidades, foi feitas aí muitas vezes pela Petrobras, essas descobertas. Pode colocar também, pode-se dizer que a própria produção de petróleo coloca o Brasil em uma posição privilegiada e ao mesmo tempo estratégica no cenário mundial, tendo em vista o grande valor do petróleo e tal para um país, isso se estende a um grande valor geopolítico nesses recursos que a gente tem aqui no nosso Brasil. Falando um pouco sobre o pré-sal, os dados atuais indicam a ocorrência de reservatórios do tipo carbonato microbial abaixo de uma camada de sal, que se estende do litoral do Espírito Santo até o litoral de Santa Catarina. Estima-se que a camada pré-sal tem uma área de 112 mil quilômetros. Desse total, 41 mil quilômetros já foram licitados e concedidos. Essa camada tem aproximadamente 800 quilômetros de comprimento e, em algumas áreas, 200 quilômetros de largura. Registra-se que a Petrobras é a empresa operadora da maioria dos blocos já concedidos na área do pré-sal. É importante ressaltar que as outras empresas, como a ExxonMobil e a Anadarko, serão também operadoras em campos da camada pré-sal. Em razão da camada pré-sal ser uma grande riqueza natural, é fundamental que o Estado assuma seu papel de planejador, coordenador e maximizador dos resultados da sua exploração para o conjunto da sociedade brasileira. A exploração do petróleo do pré-sal pode ser uma excelente oportunidade para o Brasil avançar em políticas de desenvolvimento econômico e de redução das desigualdades regionais e sociais. Atualmente, a Petrobras tem natureza jurídica de empresa estatal de economia mista, instituída em forma de SA, com o capital aberto, com ações negociadas em bolsa de valores aos acionistas privados, sendo a União a detentora da maioria das ações votantes da empresa. A Petrobras já perfurou 15 poços exploratórios na camada pré-sal, e todos eles indicaram a presença de óleo. Outra área de grande potencial da camada pré-sal localiza-se no norte da Bacia de Campos, no litoral do Espírito Santo, uma região denominada Parque das Baleias, onde está o campo de Jubarte, e é considerada pela Petrobras como um novo polo da camada pré-sal. As reservas totais do Parque das Baleias, incluindo-se os reservatórios acima da camada de sal, seriam de 3,5 bilhões de barris. A principal vantagem é que, nessa região, a camada de sal é menos espessa que no cluster da Bacia de Santos, chegando a ter apenas 200 metros de espessura. Além disso, os reservatórios são menos profundos e mais próximos da costa, cerca de 80 quilômetros. Em setembro de 2008, a Petrobras divulgou a produção do primeiro óleo da camada pré-sal, a partir da produção do Poço 1 ESS-103. O potencial de produção desse poço é de 18 mil barris por dia.
O óleo produzido é leve, apresentando cerca de 30 temperaturas. Foram investidos aproximadamente 50 milhões em adaptações na planta de processo da plataforma na completação do poço. O teste de longa duração, que está sendo feito a partir do poço 1 ESS-103, tem o objetivo de observar e analisar as condições do óleo do pré-sal, tanto no reservatório quanto na unidade de processo da plataforma. Esse teste deve durar de 6 meses a 1 ano. Admitindo-se que a camada pré-sal, o custo de extração seja 50% maior que o atual. Esse custo seria, então, de 15 mil por barril. Como existe uma tendência de aumento da camada maior que o aumento da oferta, é provável que o preço médio nas próximas décadas seja superior a 40 mil por barril. Dessa forma, o desenvolvimento e a produção de petróleo e gás natural da camada pré-sal tem grande probabilidade de ser exitosa. A evolução dos preços do petróleo de 1970 a 2007 e outro fator determinante na exploração do petróleo da camada pré-sal é a questão ambiental. Daqui a algumas décadas, o petróleo e outros combustíveis fósseis podem perder o valor no mercado, em razão de questões climáticas decorrentes principalmente do agravamento do efeito estufa. Sendo assim, é fundamental que os países produtores de petróleo possam aumentar o ritmo da extração para aproveitar o cenário ainda favorável dos próximos anos, ou incentive o desenvolvimento de tecnologias que mitiguem os impactos ambientais provocados pelo consumo de seus produtos, de modo a mantê-los atrativos. O Brasil deve estabelecer um ritmo de extração do petróleo da camada pré-sal, de modo a permitir que haja uma grande participação interna na produção de bens e serviços. Com o pré-sal, surge a oportunidade de que o país se torne um grande exportador de combustíveis e de produtos petroquímicos. O Brasil pode, então, firmar-se como um importante centro de bens e serviços no Atlântico Sul, no setor prolífero, em razão do grande potencial da plataforma continental brasileira e da plataforma continental africana. Petrobras lucra 1,17 bilhão no primeiro trimestre e EBITDA cresce 30,5% na comparação anual, revertendo prejuízos de 48,52 bilhões registrado no mesmo período do ano passado. A média das projeções dos analistas apontavam para um lucro líquido de 2,11 bilhões. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações ajustado totalizou 48,95 bilhões, o que representa avanço de 30,5% na comparação anual. O EBITDA é um indicador que representa, em tradução livre do inglês, o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortização. É a partir do EBITDA que analistas e investidores medem o potencial de geração de caixa de uma companhia, uma vez que ele mostra os valores obtidos pelo negócio, excluindo os custos que não estão ligados à operação. Na comparação trimestral, o incremento foi da ordem de 4,1%. O mercado esperava uma EBITDA de 46,88 bilhões. O EBITDA ajustado recorrente, por sua vez, atingiu 47,76 bilhões, em alta de 29,3% na base anual e de 36,1% na comparação com o quarto trimestre do ano passado. Também bastante olhado pelo mercado, o fluxo de caixa livre foi de 31,09 bilhões, avançando 2,8% ante o quarto trimestre e 16,6% sobre os primeiros 3 meses de 2020. Por fim, a receita líquida foi de 86,17 bilhões,
em uma expansão de 14,2% ante os primeiros 3 meses de 2020. Em relação ao trimestre anterior, o aumento foi de 14,9%. A expectativa dos analistas era de que o faturamento da estatal fosse de 97,93 bilhões no período. A administração da empresa destaca que o aumento na receita se deveu principalmente à valorização de 38% nos preços do barril do petróleo, tipo Brent. Outra contribuição foi o faturamento com o diesel, que atingiu 25,2 bilhões. O Brent é uma categoria europeia de petróleo que é produzida no Mar do Norte. Desde 1971, considerou-se um crude de referência e utilizado como base para a fixação de preços para mais de 40% de todas as classes mundiais de petróleo, em particular os urais de petróleos russos. Ainda em relação ao aumento na cotação do Brent, os gestores da Petrobras explicam que a valorização do petróleo resultou em maiores receitas para os demais derivados, embora o volume de vendas de derivados no mercado interno tenha sofrido redução de 5,6% devido à sazonalidade e às restrições impostas pelas medidas de isolamento social tomadas para conter o avanço da Covid-19. Outro número importante, a receita com exportações atingiu 22,8 bilhões, dado superior em 16,2% quando comparado ao quarto trimestre de 2020, porém 7,7% abaixo na comparação anual. Houve aumento da participação da China nas exportações no primeiro trimestre de 2021, atingindo 56%. Singapura se manteve como principal destino das exportações de derivados, com 75%, aproveitando as oportunidades trazidas pelo IMEO 2020. Em relação ao endividamento, houve uma redução de 18,3 bilhões na dívida bruta na comparação anual, de 4,6 bilhões na comparação trimestral, alcançando 71 bilhões. O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, afirmou que os números demonstram a capacidade do time de gerar resultados sustentáveis para os investidores e para a sociedade em geral, mesmo em um contexto desafiador. A privatização da Petrobras é muito discutida no cenário político e econômico brasileiro, em especial nas últimas 2 décadas, a partir do fim do monopólio de exploração de petróleo atribuído à empresa. 2 em cada 3 brasileiros são contrários a qualquer tipo de privatização. Essa estimativa, equivalente a 67%, foi verificada no último levantamento realizado sobre o tema. Mesmo com o predomínio do governo brasileiro na sua gestão, a empresa vivenciou nos últimos anos várias práticas de cunho neoliberal e privatizante, com a diminuição do papel do Estado na sua gestão e organização. A questão da privatização tomou ainda mais força em razão da grave crise financeira e sanitária enfrentada pelo Brasil no ano de 2020, que resultou em grandes perdas econômicas e humanas para o país. A possível privatização da empresa é vista com bons olhos pelos acionistas, assim como pelos investidores internacionais, que possuem interesse direto na exploração das grandes reservas do pré-sal. Esse cenário é resultado principalmente das políticas de privatização empreendidas nos últimos anos pelo governo brasileiro, que busca a diminuição do papel do Estado na economia, assim como a geração de receita para cobrir os excessivos gastos governamentais. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social mostrou, em 2018, que a privatização de refinarias não iria abrir o mercado, mas sim criar monopólios para a iniciativa privada. Isso significa pressão ainda maior sobre os preços dos combustíveis, sem qualquer ganho de concorrência,
Significa que a população brasileira, que já paga muito caro pelos derivados do petróleo, ficará refém desses investidores. Boa noite a todos, meu nome é Rodrigo e eu vou comentar um pouco sobre o tema Política de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da empresa Petrobras. Essas atividades são orientadas por uma política que contempla temas como educação, capacitação, comprometimento da força de trabalho e entre outros. A empresa se compromete bastante no cuidado com a vida e o meio ambiente e na promoção de um comportamento ético e seguro, como por exemplo de normas: cuidar um dos outros, prevenir e minimizar impactos ambientais de projetos, processos e produtos, fortalecer a cultura de segurança, meio ambiente e saúde, responder e prever situações de emergência, implementar continuamente a melhoria em segurança, meio ambiente e saúde. E na Petrobras a política contempla, juntamente com 15 diretrizes de SMS, que são liderança e responsabilidade, que é repassado com clareza a cada funcionário. Conformidade legal, ficando dentro da legislação. Avaliação e gestão de risco, minimizando os problemas. Novos empreendimentos, também dentro da legislação. Operação e manutenção, executadas de acordo com as normas. Gestão de mudanças, sempre avaliadas. Aquisição de bens e serviços, desempenho e serviço. Capacitação, educação e conscientização sempre. Gestão de informações, muito preciso. Comunicação, que deve ser clara. Contingência, compras e eficácia. Relacionamento com a comunidade, mantendo os informados. Análise de acidentes, evitando a repetição. Gestão de produtos, reduzindo impactos negativos. E processos de melhoria contínua. A empresa Petrobras ela é de economia mista, com poucos investidores do Brasil, como de outros países. E o preço líquido da empresa é de 6,60 do preço dela. O ROIs dela é 20,62%. O VP é 1,20%. E a empresa, ela não é muito pagadora de dividendo. Porque anteriormente, por conta de corrupção, antes, eles manipulavam muito o preço das ações e também pagavam muito dividendo. Agora não. Agora a empresa não está pagando tanto dividendo. Esse ano passado, trimestre passado, a empresa pagou 25 bilhões de dividendo. Agora vamos para a parte de ações, né? A Petrobras tem ações ordinárias, que seria a Petro 3, e as preferenciais, que seria a Petro 4. E essas ações são negociadas na Bolsa de São Paulo, Madrid e Buenos Aires. Olá pessoal, hoje eu vim falar um pouco sobre as perdas e aquisições da Petrobras. Sobre a CGU aponta perdas de 659,4 milhões na compra de Pasadena. A Controladoria Geral da União apontou perdas de 659,4 milhões de dólares da Petrobras na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. E também a Petrobras perdeu mais de 100 bilhões em valor de mercado desde a última quinta-feira, em meio à crise gerada pela decisão do presidente Jair Bolsonaro de troca o comando da empresa para conter a alta de preços dos combustíveis. E também a Petrobras tem a segunda maior perda entre 30 maiores petroleiras
Entre as 30, apenas 4 ganharam valor no período. A maior petroleira do mundo, ExxonMobil, perdeu 31% de seu valor de mercado entre janeiro de 2014 e janeiro de 2016. Durante esse período, a Petrobras escolheu 35 bilhões de dólares em valores de mercado, ou 68% de seu valor desde o início de 2014. E também a queda só não é maior do que a da Colômbia Ecopetrol, que no período perdeu mais de 75% do seu valor de mercado. Sobre essas duas empresas, eles têm em comum o fato de enfrentarem outros problemas além da desvalorização do petróleo. A avaliação de analistas é que, neste caso, a queda no preço da commodity foi a cereja do bolo de problemas internos. A Petrobras enfrenta uma dívida bruta que alcançou no valor de 127,5 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2015. A estatal é constantemente criticada por analistas e investidores que acreditam que a empresa não tenha realizado desinvestimentos suficientes. Além disso, os papéis da petroleira também foram bastante impactados pela Operação Lava Jato. E também, pessoal, queria deixar bem claro o que é a refinaria de Pasadena. Sobre a refinaria de Pasadena, a refinaria no Texas é uma unidade de refino de petróleo que está localizada no Houston Ship Channel, uma das vias navegais mais importantes dos Estados Unidos, que tem a capacidade para refinar cerca de 120 mil barris de petróleo por dia e entrou para o patrimônio da Petrobras em 2006, quando a estatal comprou 50% de suas ações. E por que a Petrobras se interessou pela refinaria? Na época da compra, em 2006, a estatal brasileira justificou a transação alegando que a empresa precisava expandir a quantidade de petróleo para atender principalmente ao mercado externo em seu site. E a companhia publicou que esta operação de compra está alinhada com o plano estratégico da Petrobras, que estabelece entre seus objetivos consolidar-se como uma empresa integrada de energia, com forte presença internacional, expandindo as atividades de refino e comercialização no país e no exterior, em sintonia com o crescimento do mercado. E a última pergunta: qual a polêmica em relação à compra da refinaria? A Petrobras teria desembolsado um valor muito alto pela usina, o que originou-se investigações no Brasil de evasão de divisas e de superfaturamento. A empresa belga Astra Oil pagou 42,5 milhões por toda a refinaria em 2005. E um ano depois, a estatal brasileira gastou 360 milhões para ter apenas 50% das ações, 190 milhões pelos papéis e 170 milhões pelo petróleo que estava em Pasadena. Além dessa diferença, o custo total que saiu do caixa da Petrobras ficou muito maior porque o contrato assinado por ambas contava com cláusulas chamada put option, que irá prejudicar ainda mais a estatal no futuro, uma segunda cláusula. A Marlin também foi motivo de desavença entre a Astral e Petrobras. E sobre as grandes aquisições da empresa Petrobras. Contando que a Petrobras assinou contrato para a venda da Heman por 189,5 milhões para a TEM. A Petrobras informa na véspera ter assinado o contrato com a Heman participações para a venda da Heman e de seus ativos logísticos associados por 189,5 milhões de dólares. A meta, segundo a Heman, participações do Grupo Atem é que o crescimento de oferta ocorra de forma eficiente do ponto de vista logístico e sob condições comerciais isonômicas, sempre visando a otimização do mercado de combustíveis e o melhor interesse daqueles que atuam neste mercado. Tudo isso ao mesmo tempo em que assegura o desenvolvimento social e econômico da região amazônica, completou. A Heman tem a capacidade atualmente de processar mais de 7 mil metros cúbicos de petróleo por dia, ou cerca de 46 mil barris por dia. Dentre os produtos lá industrializados,
estão principalmente a gasolina e o diesel, além do querosene para aviação, óleos, combustíveis, asfalto e gás. A conclusão do negócio ainda depende de condições precedentes, como a aprovação pelo órgão antitrust CADE. E é isso, pessoal. Eu falei um pouquinho sobre as perdas e aquisições importantes sobre a empresa Petrobras.